São Francisco de Assis. Um dos maiores santos da história da Igreja, a quem, não sem razão, os franciscanos chamam de o último depois do único, porque, de fato, a providência divina quis configurar São Francisco de um modo muito especial a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o vemos em diversos fatos que são realmente eloquentes, onde ele nasceu numa gruta em Assis, ao lugar do seu nascimento até hoje. Passou boa parte da sua vida trabalhando de maneira oculta. Quando ele se converte, há uma conversão tão radical, tão profunda, uma espécie de batismo espiritual, místico, em que em um instante ele já subiu grandes degraus na vida de oração. Nesse tempo, ele fazia generosas esmolas com o dinheiro que seu pai ganhava no comércio, e o seu pai, antes que ele deixasse a família em ruínas, foi obrigado a deserdá-lo. E no dia em que ele foi deserdado, ficou contentíssimo, porque dizia que agora sim ele, sem nenhum problema de consciência, podia chamar Deus de Pai Nosso, porque ele seria sustentado por Deus. E num crescendo, a sua vida foi cada vez mais se transformando na vida do próprio Cristo, pela sua pobreza, pela sua itinerância, pela sua liberdade evangélica, pelo modo como ele encarava todas as coisas a partir do Espírito, porque a verdadeira pobreza é a pobreza espiritual, ou seja, é quando o homem se despoja da matéria para adorar a Deus em espírito e verdade, e, portanto, já não tem ideias próprias, já não tem vontade própria, já não tem imaginação própria, já se desfez de tudo, já se esvaziou por completo. O ápice dessa configuração com Nosso Senhor se deu por volta de 14 de julho de 1224, portanto, há 900 anos. Que foi exatamente quando ele recebeu uma visão no Monte Alverne. Ele estava lá, naquele então pequeno convento, e ele viu um serafim crucificado. Os serafins são chamados de os ardentes, porque são a expressão mais elevada da caridade abaixo da humanidade santíssima de Cristo e de Nossa Senhora. Ao ver um serafim crucificado, portanto, ardendo de amor, queimando de amor, totalmente consumido em amor, as chagas de Cristo foram impressas no seu corpo. Ele foi o primeiro estigmatizado, assim, notório na história da Igreja. Ele recebeu os estigmas nas mãos, nos pés e no lado, mas sempre fazia questão de escondê-los, para que ninguém os visse, dada a sua profunda humildade. E desde então, ele entra, por assim dizer, no último
trecho da sua vida que vai culminar 2 anos depois com a sua morte, no dia 3 de outubro de 1226. Todavia, enquanto viveu nesse mundo, São Francisco foi uma espécie de anjo no corpo de um homem. Um serafim abrasado de amor a Deus, perdido em contemplação ininterrupta, tudo o remetia a Deus, a própria natureza, todas as coisas, faziam transbordar de um contentamento espiritual, de um júbilo incessante, mas no corpo, despojado de tudo, ele se fazia o último dos últimos, o servo de todos, aquele que ocupa o último lugar e que serve a todas as pessoas de uma maneira completamente abnegada. É justamente esse paradoxo. A beatitude de um serafim com o sofrimento do crucificado. Um amor seráfico a Deus e um serviço de completa escravidão aos outros, de total sujeição, de uma humildade que desce aos abismos. Este era São Francisco, cuja santidade tão grande o impediu de receber a ordem sacerdotal. Ele quis permanecer apenas como diácono, porque se achava indigno do sacerdócio, e mesmo, certa vez, foi ao Monte Gargano, onde acontecera a aparição de São Miguel, e não se sentiu digno de entrar naquele santuário que é escavado na rocha, lá no fundo de uma caverna. Realmente um grande homem, um homem que com a sua santidade construiu a igreja que naquele momento estava em ruínas. É muito importante que nós percebamos a originalidade de São Francisco, porque havia muitos movimentos espirituais na época que contestavam a opulência de pessoas da vida eclesiástica e que abraçavam a pobreza radical, mas não pelo motivo certo. Abraçavam a pobreza radical por desprezo à matéria, considerando a matéria como algo intrinsecamente mau, quando, na verdade, a matéria foi criada por Deus. São Francisco, dando razão à pobreza radical, mas abandonando ou deixando de lado, ou ignorando aquelas razões que eram completamente equivocadas, colocou o centro da sua espiritualidade na humanidade santíssima do Verbo encarnado, em Cristo humilhado no presépio, na cruz e na Santíssima Eucaristia, no mistério da encarnação. E por isso, a ordem por ele fundada, em pouquíssimo tempo, chegou a ter milhares de frades. São Francisco, quando morreu jovem, aos 40 e poucos anos, tinha 11.000 frades que tinham deixado tudo para viver uma vida como a sua. É uma santidade que realmente arrasta, uma santidade que traz para o centro, para o núcleo. Naqueles dias, São Francisco e São Domingos foram
as duas colunas que mantiveram a igreja em pé. São Francisco e sua ordem pela pregação. São Domingos e sua ordem pela pregação. São Francisco e sua ordem pelo testemunho da pobreza evangélica e pela devoção à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos amar a Deus também de um modo, seria pretensioso dizer seráfico, mais ardente. Que nós amemos a Deus de maneira realmente incandescente. Na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, e hoje estamos na primeira sexta-feira, a igreja chama o coração de Cristo de fornax ardens caritatis, fornalha ardente de caridade. Mas não como uma fornalha como essas que a gente vê, por exemplo, nos restaurantes, que tem um forno com fogo lá no fundo, mas como aquela fornalha do rei Nabucodonosor, que quem chegasse perto já era devorado. É o fogo consumidor de que fala o profeta Malaquias, de que fala o autor da carta aos Hebreus. O coração do nosso Deus é uma fornalha de caridade verdadeiramente consumidora. Que um pouco deste calor da caridade queime em nosso coração. E nós que não merecemos carregar as chagas de Cristo, que pelo menos nos identifiquemos com o nosso Senhor, oferecendo os sofrimentos dessa vida e abraçando uma vida austera, menos cômoda, menos agradável do que nós gostaríamos. E assim, pela nossa fé e devoção a nosso Senhor Jesus Cristo e sua humanidade santíssima, no presépio, na cruz e no Santíssimo Sacramento, seguiremos a estrada deste grande santo, que não foi um ativista que pensava em bandeiras deste mundo, mas foi um verdadeiro serafim em corpo de homem, que amava a Deus abrasadamente e servia ao próximo até o esquecimento de si.